Oi, pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Frentes em Movimento, hoje com Pedro e Andrew. Aí vocês falam, oi, tudo bom? Oi, tudo bom, Keren? Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos entre as frentes parlamentares da última semana. E eu gostaria de começar com um assunto um pouco mais interessante. A reunião no almoço da FCS dessa semana foi sobre a jornada 6x1, 4x2, enfim. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito desse assunto. O tema hoje trazido para discussão na reunião ao almoço da Frente Comércio e Serviço foi, na verdade, a PEC da livre contratação, né? Porque a gente sabe que diferentes setores têm diferentes jornadas e hoje a legislação ela é um pouco rígida em relação a essa questão da hora trabalhada, né? Então a ideia da PEC é tentar criar uma flexibilização maior para garantir que o trabalhador trabalhe o tempo que ele acha e que pode trabalhar. Por exemplo, uma pessoa que tem que estudar, muitas vezes ela só pode trabalhar em um período, porque ela tem que estudar, ela tem que ir na faculdade, estudar fisicamente, cuidar da sua vida pessoal e trabalhar. Então, às vezes, ela trabalha 6 horas por dia. E hoje, a gente precisa discutir a PEC para conseguir flexibilizar essas jornadas de trabalho de uma forma geral, para garantir a maior aplicabilidade na vida do cidadão de uma forma geral, mas também para que as empresas consigam organizar melhor as suas escalas de trabalho e atender melhor a própria população, o consumidor de uma forma geral, né? No episódio passado, se eu não me engano, eu e o André, a gente discutiu principalmente sobre a questão da nossa CLT, o quanto ela é arcaica. Vocês acham que esse é um assunto que devia estar envolvido com as regras de trabalho, as leis trabalhistas que a gente tem atualmente? Pegando isso que o Pedro falou, a gente teve um avanço, que eu poderia dizer invisível, de uma flexibilização de trabalho no Brasil nos últimos anos, dentro da figura do MEI. As pessoas, a gente esquece de colocar isso, de que o MEI ele foi criado com um propósito, e passou em grande escala a ser utilizado como uma forma de flexibilização do mercado de trabalho. Então, a gente perdeu com isso, talvez, aquela questão da segurança do trabalhador, porque o MEI não foi uma figura criada para o trabalhador individual, né? Mas a gente acabou deixando esse vácuo aí e as pessoas se aproveitaram, e as empresas também se aproveitaram desse mecanismo para criar uma nova flexibilização, visto que a CLT não permitia. Então, a gente está nesse momento em que temos um mecanismo que é utilizado não da forma para que ele foi proposto, que é o MEI, e um mecanismo rígido, que é a CLT, como a gente tinha falado. E se eu posso até fazer uma reflexão, que na verdade a gente acompanha o trabalho da Frente do Comércio e Serviço tem algum tempo, né? E a gente viu que durante a discussão da reforma trabalhista, a Frente do Comércio e Serviço estava muito envolvida no debate. Na época, o presidente da Frente do Comércio e Serviço era inclusive o Rogério Marinho, o relator. E um dos principais pontos da reforma que a gente vinha trabalhando naquela época foi a questão do trabalho intermitente, que eu acho que é um primeiro passo também. E aí você estava falando da questão da mudança informal na regra do trabalho. Uhum. Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente viu essa mudança na regra também foi o próprio trabalho intermitente, que veio para um meio legal tentar de alguma forma flexibilizar a carga horária de trabalho do trabalhador, né? Lógico, depois de várias discussões judiciais, a gente pode dizer que hoje o trabalho intermitente está funcionando, está rodando, não tem disputas, não tem riscos trabalhistas, incertezas jurídicas envolvendo, mas aí eu acho que essa PEC ela vem para tentar de alguma forma resolver essa demanda da sociedade que está no meio, que está no que foi o trabalho intermitente quando a gente discutiu nessa primeira vez. De fato, a gente precisa fazer com que o trabalho formal, registrado, CLT, seja mais atrativo e competitivo ao informal, né? A gente sabe que hoje, na perspectiva do trabalhador e da empresa, é caro, entre aspas, trabalhar, né? Você tem que contribuir muito, porque hoje a gente tem muita gente, tem muito informal, tem muita gente que não trabalha, tem muitos aposentados, e a gente precisa de alguma forma discutir de uma forma ampla também, querendo ou não,
a Previdência, né? Que aí é uma discussão ampla. Inclusive, o deputado Zé Neto, na reunião ao almoço, ele citou que esse tema é um tema caro para o governo, é um tema discutido internamente, mas dentro do âmbito trabalhista existem outros vários problemas que o governo tem que lidar, entre eles a pejotização, precarização de trabalho e etc. E, assim, qual fogo você apaga primeiro, né? Essa é a principal pergunta. O que é mais fácil, o que você tem que resolver primeiro, o que é mais urgente. E, justamente nessa discussão de pautas do governo, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo reuniu... Bom, na verdade, não foi só a Frente Parlamentar, desculpa, errei. Não foi só a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, foi a coalizão das frentes. Se uniram para trabalhar no veto sobre a lei do licenciamento ambiental, que foi algo que a gente também discutiu aqui no podcast, né? A expectativa do Congresso se reunir para discutir os vetos já não vem dessa semana, né? Já vem de algumas semanas. E a gente vem acompanhando que essa agenda de discussão de vetos vai estar necessariamente atrelada à votação do orçamento do governo, né? Que aí é uma discussão que as frentes ainda não se adentraram com muito ímpeto, né? Na discussão do que é o orçamento do governo, da LDO, dentro do PPA, mas a gente vê de fato as frentes tendo um trabalho ativo na apreciação dos vetos. E são bastante vetos que tem aí para apreciação no Congresso, mas o acordo que está sendo ventilado de ser votado essa semana é a apreciação dos vetos do licenciamento. E as frentes têm feito, sim, um trabalho importante em relação a isso, a coalizão das frentes, para a derrubada dos vetos do licenciamento ambiental, que não é no interesse do agronegócio, né, da FPA, mas sim o interesse econômico geral, porque vai desde construção de hospital até a operação de um centro de distribuição, tudo envolve, querendo ou não, um contato com o ambiente, uma desburocratização nesse sentido é importante, né? Eu acho também que essa pauta de vetos, ela requenta aquele debate sobre a rivalidade entre legislativo e executivo, né? A gente veio dos últimos meses com uma impressão de que estava começando a ter algum tipo de afinamento entre executivo e legislativo, com o Hugo Mota dando sinais de que apoiaria mais pautas do governo, com a aprovação da questão do imposto de renda, e aí vem logo depois a votação da MP 1303, uma derrubada, uma retirada de pauta, que jogou por terra qualquer analista político, né? Colocou qualquer analista político no chão de volta. E a gente vê, esse é o tipo de pauta que a gente volta para essa questão. Será que para onde vai pender a balança, né? Se vai pender realmente para o lado, por exemplo, de setores como agro, como os empreendedores, o comércio e serviços, ou se realmente o executivo vai conseguir fazer valer, ainda mais agora com essa campanha do executivo, essa campanha em mídia social do executivo tentando jogar um pouco contra a atuação do legislativo, né? Que a gente vai começar nesse ano pré-eleitoral. O João Henrique costuma dizer muito pra gente que a eleição agora começou de fato, né? Então a gente está começando a ver esses sinais, e isso, para o trabalho das frentes parlamentares, é realmente um momento de, olha, vamos saber que pauta realmente jogar, onde dá para brigar, o que tipo de coisa a gente consegue ver avançando. Então, os vetos agora do licenciamento ambiental, a gente está falando sobre eles já desde o meio do ano. Já estamos chegando nos últimas 9 semanas aí do ano, né? Então, como é que para onde será que a gente vai conseguir avançar dessa pauta do jeito que as frentes estão querendo? O executivo vai ter algum tipo de surpresa que ele vai apresentar junto do legislativo? Isso vai ser muito interessante e muito curioso de ver como é que vai ser esse trabalho. Eu acho até interessante a gente elucidar para o pessoal a questão desse veto em específico, porque basicamente a ideia do projeto de licenciamento ambiental era justamente tirar essa burocratização na hora de você conseguir licença para construção, né? E o veto, ele cai em cima exatamente dos dispositivos que buscam facilitar e flexibilizar. E, bom, é uma discussão que corrobora com o que você falou, de o quanto o Executivo e o Legislativo vão conseguir conversar para votar todos esses dispositivos do veto. E como essa pauta vai ser vendida para a sociedade, né? Como é que cada lado vai conseguir vender a pauta. Porque é inegável que o Brasil tem problemas de infraestrutura e é inegável que o Brasil tem problemas ambientais. Então, quem é que vai conseguir vender melhor essa pauta para a sociedade e tentar destacar mais o seu lado? Isso vai ser uma batalha, inclusive, de mídia, tanto jornal, mídia social. Vai ser muito interessante de ver como é que vai acontecer.
Com certeza. Com certeza. E eu acho que você falou um ponto importante que a gente tem que refletir e qual vai ser a agenda, né, do Legislativo até o final do ano, nessas últimas 9 semanas, com esse impasse entre o governo, o Congresso, essa afronta, né, vamos botar assim, esse embate direto nas redes, nas mídias sociais do Congresso com o Executivo, né, de você tentar de alguma forma culpar o Executivo, colocando um rótulo que o Legislativo está de fato protegendo, os tais dos BBBs lá, né? Então eu acho que... E a gente vem vendo o Congresso cada vez mais avançando certas agendas que são, né, de autoria e de interesse dos próprios legisladores, né? Essa questão dos vetos, o licenciamento ambiental, inicialmente, prova disso. A derrubada dos vetos continua sendo um movimento e uma iniciativa dos congressistas. A discussão que a gente estava falando agora da Frente do Comércio e Serviço, da PEC da livre contratação, também vem em contrapeso à discussão que o governo está querendo alavancar da escala 6x1. E eu acho que, nesse sentido, a gente pode discutir aqui o último item da nossa pauta, que é a questão do aumento e o reajuste, né, do teto do Simples, que é uma agenda que para o governo não é interessante, porque de alguma forma você aumentar, né, o limite do Simples, você está, entre aspas, abrindo mão dessa arrecadação, né? Essa vai ser a argumentação deles, mas que para o Congresso, para a sociedade, para o setor empresarial, é uma pauta muito cara, é uma pauta muito importante, porque não só o Simples não sofre reajuste, né? A gente viu agora a discussão do imposto de renda, nada mais é do que um reajuste à isenção que deveria ter sido feita lá atrás. E não foi feita, então foi corrigida de uma vez só nesse projeto aprovado há 2 semanas atrás. Então essa mesma discussão que foi feita na isenção do imposto de renda promovida pelo governo está sendo agora repetida de uma forma diferente pelos congressistas no reajuste da tabela do Simples, né? A gente viu outro exemplo disso essa semana, né, Pedro? Que é na questão da sociedade de grande porte, um projeto do senador Laércio, que também é um projeto de atualização de pisos e tetos, né? Para a questão de tributação e tudo mais. A gente... São duas coisas muito interessantes. O Brasil tem leis velhas. Isso é um ponto. A gente tem leis muito antigas, nosso Código Penal é antigo, nosso CLT é antigo, e a gente tem que toda hora estar revisitando essas legislações porque elas não conseguem acompanhar a dinamicidade do mundo. Esse é um ponto. Isso é importante e eu acho que, em grande medida, boa parte do Congresso e de algumas as frentes parlamentares, principalmente, têm entendido isso. E o segundo ponto, que aí me remete a essa questão do projeto 11, que altera a Lei 11.638 do senador Laércio. Esse projeto, ele colocou um mecanismo para ele se atualizar anualmente pelo IPCA. Por quê? Aí a gente entra naquele ponto que é tão importante da gente desenvolver leis autoaplicáveis. Leis que consigam se reinventar dentro do próprio escopo do seu texto. O que acontece hoje, a gente precisa ficar revisitando, principalmente essa questão de alíquota. A maioria dessas legislações não permitiu isso no passado. Então você só pode fazer uma nova revisão com uma nova apreciação do Congresso e tudo mais. E a gente sabe que o processo legislativo é moroso. Esse processo moroso deixa a sociedade angustiada e deixa o executivo também, muitas vezes, de mãos atadas de não poder aplicar certas políticas públicas. Então, eu acho que essa discussão sobre atualizações de tributação, de nível de alíquota, de imposto de renda, de pisos e tetos salariais, isso a gente tem que... Eu acho que as frentes estão fazendo um papel muito interessante disso, discutir como é que a gente faz com que essas leis sejam atualizadas sem toda hora a gente estar precisando revisitá-las. Porque se você cria um mecanismo automático, você já está incluindo essa discussão no orçamento do próximo ano automaticamente. Exatamente. Se você vai discutir isso no Congresso, como foi no imposto de renda, como está sendo nessa questão do teto do Simples, sempre nós estamos abrindo mão de receita, como que vai ser compensado isso. Uma arma política também. Né? Exato. Porque, querendo ou não, se eu estou deixando de dar isenção para os 5 mil e estou dando isenção só para os 2 mil,
o governo arrecada mais. Então, se eu já prevejo um reajuste anual, o meu orçamento do ano que vem já tem que vir entendendo que vai ter a abdicação dessa receita. Né? Então, eu acho que, enfim, muitas coisas para acontecer. A gente, na verdade, não sabe nem se vai acontecer a sessão do Congresso mais, né? Porque o orçamento mesmo não foi votado. A gente tem que ver como é que vai ser, se de fato o Congresso vai conseguir ou não botar para votar os vetos, o aumento do teto do Simples, a questão da PEC da livre contratação. Assuntos não faltam, semanas cada vez menores, o ano cada vez mais próximo do fim, e a gente vai acompanhando. Eu acho que é justamente isso, o fato da gente não saber, porque não depende simplesmente de decidir ou não votar esses projetos. Depende justamente do quanto eles vão conseguir negociar entre si. E como o Andrew falou, vários analistas ficam sem saber o que vai acontecer, né? Exatamente. Acho que esse o Brasil dá sempre uma lição para a gente de que análises podem ser quebradas todos os dias, né? É isso. Então a gente vai ficar... É isso. Gente, até a próxima semana. Valeu!